Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos à nossa live com o Ricardo Rocha. Sempre após os Jogos do Brasil, a gente tem um encontro com o tetracampeão para bater um papo sobre a nossa seleção brasileira. Deixa eu me posicionar melhor aqui, para a gente ficar com a imagem bem legal. E aí vamos aguardar o Ricardinho, que vai entrar a qualquer momento aqui. Vocês que estão entrando agora, sejam todos muito bem-vindos. O Diego, o Flávio, que entrou aí. O Flávio Passos também, que entrou conosco aqui na nossa live. Tuta, seja muito bem-vindo. Tem muita coisa pra gente conversar, né, gente? A seleção brasileira jogou uma bela partida ontem. Primeiro tempo, né? Segundo tempo, visivelmente, o Brasil tirou o pé. O Brasil deu uma desacelerada para se poupar para o jogo da sexta-feira, que será contra a Croácia. Mas a seleção brasileira jogou uma partida impecável no primeiro tempo. Impressionante alguns pontos que me chamaram a atenção. A recomposição do Brasil está sendo muito rápida. O Brasil perde a bola, são 3, 4 jogadores cercando para recuperar essa bola. O Ricardo entrou aqui agora. Pede para participar, Ricardo, por favor. Vamos entrar. Para que a gente possa conversar com ele. Esse cabelo preto aqui é incrível, cara. Fazer o quê, né? É impressionante. É o gene, né? É a genética, Fazer né, o quê? Ricardo? É a genética. Fica branco aqui, mas aqui fica preto. É impressionante. É incrível isso, Léo. Ricardo, mas que jogo foi aquele do Brasil ontem, cara? Que partida fantástica no primeiro tempo, né? Um time envolvente, um time que não deu sossego nem tempo algum para a Coreia, com 10 minutos sem matar o jogo. E deu uma expectativa positiva, né? A gente não queria só que o Brasil vencesse, a gente queria que o Brasil vencesse e convencesse. Ontem eu acho que o Brasil conseguiu isso, né, Ricardo? Exatamente, Léo. Foi o que aconteceu. O Brasil fez uma boa partida, o Brasil jogou bem no primeiro tempo, né? É impressionante, né? O Brasil pressionou, os gols saíram naturalmente. Você falou uma coisa antes, né? Sobre a marcação também do Brasil, né? Ela é fundamental na Copa do Mundo. Quando eu falo isso, às vezes as pessoas acham que jogar retrancado. Não. É se defender bem e atacar muito mais. Até porque, Léo, essa característica desse time é ofensiva. Tem um meia como o Neymar e 3 atacantes, não tem como você ser defensivo. E um Paquetá que não é aquele segundo volante de marcação. Então é normal que vá atacar. A defesa tem que estar bem postada quando for atacada, né? E, meu amigo, colocar esses meninos para correr. Uma coisa que ficou com um tom de preocupação para nós, no jogo contra a Suíça e fundamentalmente contra Camarões, foi a pouca criação de jogadas no time brasileiro. Você vê como foi diferente, né? Os gols brasileiros são maravilhosos, cara. O primeiro, a jogada do Rafinha, que vai no fundo, dá voltando, o Neymar não consegue chegar na bola, ela passa por ele. O Vini Júnior, quando vai finalizar, tem 5 jogadores, 5, entre ele e o gol. E ele consegue tirar dos 5 e meter essa bola de chapa. O gol que o Richarlison começa... Você vê, é um escanteio da esquerda. Thiago e Marquinhos vão para a área. Isso. A bola fica lá no campo de ataque. Thiago e Marquinhos não voltam. Ela vem na direita. Aí o Richarlison recebe a bola, faz a cutucada lá do pombo, cabeceando a bola. Deixa ela cair, toca no Marquinhos. Marquinhos toca no Thiago Silva. O Thiago Silva devolve no Richarlison. E o Richarlison chapa para dentro do gol. Não é gol achado, isso é gol trabalhado, Ricardo. Muito bem trabalhado, e a qualidade do Thiago. Porque o Thiago, ele mata os zagueiros, né? No primeiro toque. Quando o Marquinhos toca, eles acham que eles vão dominar e segurar. Não, a bola vem ele de primeira, toca o Richarlison entrando. É a qualidade, Léo. Esse time tem muita qualidade. Olha, eu acho o seguinte, é claro que com essa vitória a gente fica empolgado, eu acho que tem muita coisa. Faltam 3 jogos, 4 já se foram. Mas eu acho que a qualidade nossa ela é boa. Boa, sim, principalmente ofensiva. A gente está muito bem defensivamente. Sofremos um pouquinho ontem com a saída de alguns jogadores. Eu acho que a gente deu. É claro, a gente tem problemas nas laterais, né? A gente sabe disso. Os jogadores, o Danilo jogando aí, entrou com o tornozelo inchado, mas para mim fez uma ótima partida. Ali atrás ele joga tranquilamente, ele ajuda, e isso é importante. Mas assim, a gente está no caminho certo. Agora, como você falou, a qualidade do jogador brasileiro ela é impressionante.
né? Aí muitas vezes as pessoas falam, ah, mas ganhou porque o time deles era muito fraco. Sim, mas antes do jogo não era fraco. Antes do jogo, vai ser um jogo difícil. E eu falo sempre, é Brasil, tem que respeitar essa camisa. É claro que não só a camisa, você tem que correr. E os garotos fizeram isso. Correram, lutaram, claro, inteligentemente. Puxaram o pezinho, por quê? Porque vai pegar uma Croácia que vem de prorrogação. Uma Croácia que tem uma certa idade. Não é uma equipe tão jovem. É difícil, mas a gente tem tudo para chegar às semifinais. E quando a gente fala assim, Croácia, não é uma seleção que tenha uma tradição forte no futebol, mas teve o Modric, que recentemente foi eleito o melhor do mundo, e é atual vice-campeão mundial, gente. Poucos se lembram disso. A Croácia foi decidir a Copa com a França, então tem a sua meritocracia, né? Uma seleção que vai exigir. Claro. Das seleções que a gente enfrentou, é a que mais vai nos exigir na Copa até agora, né, Ricardo? Eu também acho, pela qualidade do futebol europeu. E outra coisa, vem com moral, né? Vem com. Porque você falou, foi vice-campeão do mundo, entrou agora na Copa, ninguém dava nada, foi lá, já está nas quartas de finais. Então, amigo, eles vão colocar essa responsabilidade toda no Brasil, né? E vão jogar tranquilamente. Agora a gente tem que atacar, né? A gente tem que ir para cima. É um time que na bola parada é difícil, né? O Perisic é um atacante que cabeceia muito bem. A gente precisa estar atento na bola parada, a gente está muito bem, mas muito atenção. Mas eu acho que, tranquilamente, Léo, eu vou ser sincero, eu vou até antecipar algumas coisas. Eu vejo muito esse time na final. Estou te falando. Depois, seja o que Deus quiser, mas eu acho que eu estou muito confiante. Claro que é como eu falei, eu já fui a 2 Copas do Mundo. Às vezes você joga muito bem e perde o jogo. Ok, faz parte do jogo. Mas eu estou vendo essa equipe confiante. Eu acho que a gente tem tudo para chegar a essa final. Quando a gente preconiza, né? Eu falei, essa semana eu escrevi, Ricardo, uma coisa bem interessante. Eu botei assim, para você entender de futebol, você precisa entender o futebol. Ou seja, é um jogo. É um jogo. Se você não entender que é um jogo, ou seja, no jogo você tem vários componentes que fazem você atingir o seu objetivo. Um desses componentes é a sorte, indubitavelmente. Aí você alia a competência, você alia o momento do dia, né? aquela situação que você está no momento. Os erros, quando são minimizados, eles tendem a dar mais certo, né? Você está vendo seleção com 18%, 20% de posse de bola se classificando. Por quê? Porque quando tem a bola, eles estão sendo incisivos, né? Estão sendo cirúrgicos e estão conseguindo gol. Então, é preciso que a gente entenda. Na teoria, Ricardo, eu já cravei as 2 semifinais. Eu cravei Brasil e Argentina, de um lado da chave. Acho que a Argentina passa pela Holanda e o Brasil passa pela Croácia. E do outro lado, eu cravo a França contra a Espanha. Eu acho que a Espanha vai passar hoje de Marrocos. Acredito que Portugal passe pela Suíça. Os dois vão se enfrentar no confronto direto, apesar do Cristiano Ronaldo. Eu acredito mais na Espanha. Apesar do treinador Luiz Henrique, seu amigo Luiz Henrique está falando as abobrinhas lá, disse que a única seleção que deu espetáculo até agora foi a Espanha. Viu lá ontem o que foi o espetáculo lá, o que aconteceu. Né? E aí eu acredito que dê França. Do outro lado da briga, e a França que se encontre com a Espanha, o Brasil se encontre com a Argentina, e aí, amigo, aí seja o que Deus quiser, Ricardo. Tem chance, né? Eu acho que o grupo lá é muito mais forte. A Espanha hoje vai gemer um pouco com a Marrocos, tá? Vai gemer. A seleção de Marrocos me surpreendeu tecnicamente, taticamente, bons jogadores, muito bem treinada. Pode ser que tenha surpresa aí. Mas tem tudo, sim, para ser Brasil e a seleção da França. A França está muito bem. Pega uma seleção cascuda também, que é a Inglaterra, né, a inglesa. Mas, assim, eu acho que o Brasil passando esse jogo... Estou te falando, eu acho que a Argentina a gente tem que respeitar como sempre, né? A Argentina é impressionante, mas eu acho que o Brasil tem mais time. Né? Tem mais qualidade técnica na frente para se resolver. Se empatar ali na marcação e tudo ali, eu acho que a gente tem mais qualidade na frente. Porque se você ver opções de ataque, ela passa muito pelo Messi. Né? E o nosso Casemiro marca ele muito bem, sempre marcou ele muito bem. Está atento, não pode realmente deixar ele livre. Mas assim, eu já estou pensando no futuro, mas primeiro é passo a passo, é passar da Croácia, né? Porque realmente não pode... Léo, olha, depois que eu perdi da Argentina com aquele massacre, que você sabe, em 90, massacre, eu fico meio reticente para dizer quem vai e quem não vai, porque você falou uma coisa certa, primeira sorte. É verdade, Léo, isso aí que você colocou é verdade. Às vezes você faz um jogo perfeito e não ganha.
Aquele jogo contra a Argentina, a gente deu 3 bolas na trave, massacramos a Argentina, massacramos. Foram uma vez, fizeram um gol, vinham para casa. Então, a única coisa que a gente tem que ter, seleção brasileira, é atenção total. Quando você lembra daquele jogo lá do Dele Alpi, o que me deixou mais chateado, cara... Você estava lá, não estava naquele jogo? Tava na arquibancada. Ela estava com o Roberto Nascimento assistindo ao jogo e na expectativa de uma vitória massacrante, porque o Brasil fez a parte dele na primeira fase, deu os 3 jogos. E a Argentina tropeçou logo na estreia contra Camarões. Essa derrota da Argentina contra Camarões é que faz com que a Argentina cruze com o Brasil nas oitavas de final. Era para eles se cruzarem lá na frente. E aí acontece o que você disse, foram 3, um massacre realmente. O Brasil, se vocês pegarem os melhores momentos desse jogo, Brasil e Argentina, Copa do Mundo 90, vocês vão ver que o Brasil espreme. Ele amassa a Argentina no campo dela e numa jogada individual do Maradona, ele deixa o Canija na cara do gol, ele dribla o Tafarel, coloca para dentro do gol e faz um gol. Mas sempre, são essas partidas que eu acho que tem que servir de alerta. Ricardo, uma coisa que eu percebi ontem, não sei se você notou isso aí, você está sabendo da história do racismo lá contra o Vini Júnior, né? Ele começou a história da dancinha, quando fez um gol lá no Real, e um torcedor babaca lá colocou as macaquices do Vinícius. E aí os jogadores do Brasil compraram essa história da dancinha e fazem uma coreografia junta, né? Todo mundo junto. E depois dessa coreografia, eles ensaiam alguns passos, cada um no seu estilo, né? Cada um da sua maneira. E foi interessante, quando o Richarlison faz o gol dele, ele dança com os jogadores, depois ele sai e vai para o Tite, vai para o banco de reservas. Já está todo mundo esperando lá no banco de reservas a chegada do Pombo. Ele chega e o Tite vai na onda e dança também. Quando ele termina de dançar, quando dão um close no Tite, ele está sério. Ele está sóbrio. Por quê? Ele tentou passar, na minha interpretação, não vi nenhuma entrevista do Tite falando sobre isso, mas na minha interpretação, o Tite quis passar uma mensagem. Nós vamos dançar porque é uma característica brasileira. Aí eu vi ele falar que essa dança ia acontecer porque é característica do Brasil. Agora, não quis, fez, parou e ficou sério para mostrar que não era nada de deboche contra a equipe da Coreia. Acho que a atitude dele foi bem grupo, né? Muito. E eu tenho um ditado de um português, quando eu joguei lá, Manuel José. Ele falava, opa, conhaque é conhaque, trabalho é trabalho. Ou seja, na hora de beber, a gente está ganhando para outra coisa. Você vê esses jogadores ingleses criticando os caras. Os caras parecem que são racistas mesmo, mas deixa esses caras. Lá na frente, eles se encontram. A gente se encontra com esse cara. Deixa eu te falar um negócio. Futebol africano, eles dançam quando faz gol. Eles fazem de tudo. Antes do jogo, tudo que o Brasil faz, eles fazem também. Ninguém fala nada. Quando é o brasileiro, sabe por quê, Léo? Estão com medo do Brasil. Estão com medo e querem desestabilizar falando bobagens. Já fizeram isso com o Vinícius Júnior. Aqui é um país forte, um país que a gente sabe que é, principalmente da Bahia, raça negra, são pessoas do bem, pessoas que têm um carinho, o maior jogador do mundo que eles nunca vão ter, Pelé. Tá? Se Deus quiser, o nosso Pelé vai ficar bem. Para mim, o maior jogador que eu vi na minha vida, para mim, ele não comparo ele a ninguém, nenhum esporte. Pelé eu não comparo a ninguém. Então, o que eu acho? Eu acho que é inveja mesmo. Eles sempre estão catucando. Dá uma olhada. Sempre algum inglês está dando uma para Vinícius Júnior, para Neymar. Essa é a nossa alegria. O que é que o Tite fez? Conhaque é conhaque, trabalho é trabalho. Está ganhando bem? Vai lá na dança. Isso é com o Romário, isso é com o Ronaldo, isso é antes disso tudo, o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo. Isso é o Brasil, isso é a nossa alegria e não podemos perder isso. Esses garotos são felizes, eles gostam de dançar, isso não tem nada a ver. Dentro de campo, tendo a responsabilidade como eles estão tendo, que é isso, não dá ouvido para esse cara, não. A gente é penta, irmão, eles têm um título ali, eu acho que o futebol inglês tem um 66, e olhe lá, tu sabe como é que foi aquele título. Sei. Se tem um VAR, não sei se ganha, não. É verdade, aquela bola que bate dentro do gol e o juiz disse que não entrou. Você falou tantos assuntos aí importantes. Se eu falar do Pelé. Cara, o Pelé... Você assistiu ao filme Pelé Eterno, Ricardo? Você chegou a ver? Tudo, Léo. Eu assisti tudo. O Pelé Eterno tem uma galerinha aí, uma juventude aí, né? Que acompanhou essa geração de Messi e de Cristiano Ronaldo. E eles insistem em comparar o Messi e o Cristiano Ronaldo a Pelé. Aí toda vez que alguém chega para falar alguma coisa nesse sentido, eu falo o seguinte, assiste ao filme Pelé Eterno, porque a gente tinha as imagens aqui do Pelé
só naquele programa que o Alexandre Santos apresentava tão bem. O Gol, o grande momento do futebol, né? Gols da Bandeirantes. Mas eram restritos a 50 gols, eu acho que só isso. Quando você vai para esse filme, Pelé Eterno, foi feita uma seleção com televisões do exterior, com a RAI, com a RTP, com outras redes de televisão, a RTP de Portugal, a RAI é da Itália. E aí eles conseguiram pegar o manancial de imagens que a gente não teve acesso. Então, tem um momento no filme Pelé Eterno que é uma música de fundo tocando e o Negão partindo com a bola dominada e saindo driblando todo mundo o tempo inteiro. Aquele gol do Maradona que ele faz contra a Inglaterra em 86, que ele sai fazendo fila e deixa a bola dentro do gol, é um belíssimo gol do Maradona. Pelé faz aquilo intermitentemente 10, 15, 20 vezes seguidas. Ele pega jogos distintos. Ele pega a bola, vai para cima dos marcadores, sai driblando, saca. Dribla, lona. Então, é muito acima da média de um ser humano mortal que o Pelé faz. O maior troféu que foi entregue no mundo para mim, Ricardo, o mais justo, foi o troféu O Atleta do Século. Você falou bem, o Pelé não é um jogador de futebol, ele não é só um atleta. Para quem, o que a gente lamenta esse estado de saúde do Pelé, é porque o Pelé, diferentemente de 90% dos jogadores, ele era atleta mesmo. Ele fazia propaganda da Vitasay, que é uma vitamina. A compreensão física do Pelé, quando Deus fez Pelé, falou assim, eu quero você chutando de perna esquerda, de perna direita, cabeceando, matando no peito, driblando, tudo ele tem. Então não dá para comparar o Pelé com ninguém. Né? Você desenterrou agora a Vitasay, é verdade. Caramba, a Vitasay. Olha, Léo, e tem mais. Quer ver uma coisa? Quando o cara é fantástico, é o seguinte, Cristiano Ronaldo saltou não sei quantos metros. Aí eles comparam a quem? Nem a Messi, nem a Pelé. Messi fez um gol, eles comparam tudo a Pelé. Sabe por quê? Porque ele é fantástico. E outra coisa, chuteira ruim, bola ruim, tudo ruim, tá? Campo ruim, tudo ruim, a porrada comendo, não tinha VAR. Isso é muito inveja. Te digo, Pelé não tem nada igual. E tem uma coisa, tá? Gol de perna esquerda, tem. Gol de perna direita, tem. Gol de cabeça, tem. Gol de peito, tem. E tem bicicleta. Mais. Léo, o que eu acho nele é assim, fantástico. Que aí é os grandes jogadores que eu vi no Michael Jordan, numa época também que eu coloco o Michael Jordan num nível muito alto também, que é o seguinte, decisão. Contra o Benfica, 2-1 pro Santos, tem gol dele. Copa do Mundo 58, tem gol dele. Copa do Mundo 62, ele fez gol. Copa do Mundo 70, tem gol dele. Léo, não existe isso. Não, outra coisa, ele comparece nas finais. Santos, 10 anos de Campeonato Paulista. Eu acompanho, eu sou fã do Pelé. 9 anos seguidos, ou ali entre os 10. Artilheiro com mais 80, 100 gols, 70. Então é humilhante botar Pelé com esses caras aí. Por isso que eu estou te falando. E tem mais. Toda essa jogada que os caras fazem na Copa, ele faz. Agora, tem jogada que ele fez que ninguém faz na Copa. Aquele, não foi gol. Chute do meio campo, aquele drible dele, no Mazzucchelli faz, né? Que ele passa. Ninguém faz. Outra coisa, ele faz no time e na seleção. Pelé, ele é marcado... Agora, só uma coisa, eu queria só entrar. Só uma coisa. Léo já fez alguma jogada tipo Pelé assim, que ele está lembrado? Não mente, fala a verdade. Alguma coisinha parecida? Só se pegou errado, Ricardo. Só se pegou errado na bola. Se pegou errado na bola, talvez eu tenha parecido com ele, pode ter certeza. O Pelé, ele é marcado, cara, por coisas que ele não fez. Como é que o cara é lembrado por... Tu vê alguma jogada do Maradona, do Cristiano Ronaldo, que foi imortalizado e a bola não foi gol? Você não vê, cara. Agora, vê a jogada do Pelé. E agora, e outra coisa, só para passar para você. Você disse algo que é muito sério. Eu vou até acrescentar mais. Algo que você falou. Primeiro, que pena, a gente não tem as imagens disponíveis do que ele fez. A gente só viu pouquíssimo do que ele fez. A gente tem imagem de 5% do que Pelé fez. A gente tem imagem de 90% ou 95% do que Cristiano Ronaldo e Messi fizeram. O ponto fundamental, você tocou na história, era a dificuldade. Amigo, jogar no Morumbi. A bola saía quicando. A bola batia na grama e quicava. A bola era um coco. Quando ela molhava, a água entrava dentro do gomo, porque ela era de costura, e essa bola virava um coco. A bola, eu sinto a dor, Ricardo, quando eu me lembro das peladas do Locomoção, em que eu ia jogar no sábado, quando você ia de encontro à bola e batia firme, não. Mas quando você era pego desprevenido, a bola vinha e você queria cabecear, eu me lembro da dor que surgia no... Tudo isso
era inerente para Pelé. Você dominar a bola numa relva dessa que tem hoje, sair driblando, é uma coisa. Você sair driblando uma bola com a bola quicando é outra completamente diferente. Né? Léo, eu tenho um negócio, tá? As pessoas perguntam a mim. Ah, se Romário joga hoje, eu digo, tinha 2.000 gols. E se Pelé joga? 4.000. Não tem jeito, amigo. Campo bom, bola boa. Outra coisa, ele é um cara muito humilde. Você, quando fala, ele é lembrado por coisa que ele não fez, o gol que não fez. Eu fui numa festa, uns anos atrás, não sei recordo quando, uma festa que fui convidado lá na Inglaterra. Sabe para quê, Léo? Não. Qual foi a defesa mais linda de uma Copa do Mundo? A maior defesa de todos os tempos. Qual foi? Gordon Banks. Gordon Banks. Eu fui convidado para participar dessa festa. E dava o Desmond Tutu, tava várias pessoas importantes, eu fui lá. Léo, como ele é amado pelo mundo. Quando o Pelé entrou, porque é o seguinte, o Gordon Banks estava lá, né, todo mundo, uma linda festa fizeram para ele, né? E eu olhando, é assim, é absurdo aquilo ali. Léo, é absurdo aquilo ali que eu vi. O carinho de todos por ele, né? E você vê, para quê? Não foi mostrar gol, não, e título, não. É considerado a maior defesa. Fizeram um painel lindo dele subindo e o Gordon Banks, né, defendendo. Uma festa linda, linda, para ele, para o Gordon Banks. Então, eu estou te falando, até gol que ele não fez, ele é homenageado. E o pessoal tem umas babaquices de dizer assim, Pelé calado é um santo, uma coisa dessa. Pelé calado joga muita bola. Quando ele faz o 1000º gol, em 69, com a arbitragem do saudoso Manuel Amaro de Lima, você foi apitado por ele muitas vezes, inúmeras vezes, né, Ricardo? O alagoano Manuel Amaro de Lima, que foi filiado à Federação Pernambucana durante anos e anos. Ao lado do Rufino, ao lado do Cantalice, do Oséias Gomes, foram os árbitros, o Wilson Souza mais recentemente, os árbitros que entraram para a história de Pernambuco. E Manuel Amaro de Lima, ele marca o pênalti para o Santos, né, contra o Vasco, em 69. Pelé bate, faz o 1000º gol, e o que é que ele fala? Cuidem das criancinhas do Brasil. Até hoje, 69, vamos lá, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, 53 anos depois, a gente sai, eu moro aqui nas Graças, aqui nos Aflitos, eu saio daqui, não dá 2 quarteirões, eu vou olhar para o chão e vou ver uma criança sentada na calçada. 53 anos depois. E chamaram Pelé de demagogo. O cara estava vaticinando o que iria acontecer se a gente não tivesse uma cultura social melhor, se a gente não tivesse uma igualdade melhor, se a gente não percebesse só a gente, percebesse os outros que estão no entorno de nós. E o Pelé já passou essa mensagem em 69, Ricardo. Já tinha essa visão do mundo, do que iria acontecer. Um cara inteligentíssimo. O problema do Pelé é o seguinte, que eu brinco, né? O problema é que ele está bem, está sensacional. Ele pega o violão e quer cantar. Aí não. Aí é fogo. Eu lembro do... Porque é minha área, aí é minha seara, né? Eu toquei violão em barzinho aqui em Recife. Era Senzala, Rasgo de Lua, Chaplin, 2-2, Meio do Mundo. Aí você pode imaginar aí. E aí, uma vez eu estou chegando em casa, até tinha tocado no barzinho, quando eu chego em casa, clipe no Fantástico. Jair Rodrigues e Pelé cantando. Como é que é, rapaz? Abra a porteira que eu quero entrar, cidade grande me faz chorar. Aí o negão cantando, aí não, Pelé. Assim também é demais também. Mas até aí... Eu falei com o Carlos Alberto Torres, né, também o falecido, um grande amigo, ele falava, quando a gente estava lá, o Santos, ele concentrava numa chácara, né? Aí, Carlos Alberto Ricardo, a gente ficava todo mundo, hoje, se Deus quiser, ele não vai chamar a gente, não. Terminava o almoço. E tinha que ir, né? Terminava o almoço, ele pegava o violão e ia para lá. Aí ele falava, Capita. Aí Capita disse, vamos todo mundo. Vamos deixar o mundo bem. Deixa ele feliz. É importante. Deixa ele Mas feliz. É sensacional. Eu sou muito fã dessa turma de 70. Eu conhecia, outro dia eu tive com o Brito, Gerson, essa turma, Rivelino, esses caras, Jairzinho, até hoje eu tenho contato, os caras são maravilhosos. Eu fico assim, todo assim, emocionado e arrepiado quando eu vejo esses caras, Léo, porque os caras realmente são sensacionais, são pessoas humildes, do bem. Ô, Ricardo, você conhece muito bem, né, Enseada dos Corais, a casa do nosso amigo Américo Pereira, né? Aliás, manda um abraço para ele. Tá lá, ele mandou uma foto para mim ontem, ele, Ameriquinho, aí tá Naércio, goleiro do Country Club, jogou no Santa Cruz, né, Naércio, grande Naércio. Adelson, que já é um grande tenista.
Tava Rubinho, meu amigo Rubinho da ESPN, Rubem Prado, que é pernambucano e mora em Connecticut, e tá fazendo a Copa para a ESPN tem vários profissionais lá. Zinho está por lá, o Tetrazinho, que é seu amigo particular, está comentando lá para a ESPN. E nessa foto o Américo manda, né? A ele, Ameriquinho, Dudu, tá toda a galera, tem um grupo. E ele chegou já pé quente, né? Porque quando eles vão, o primeiro jogo que eles foram foi esse. E o Brasil já mete 4 no primeiro tempo. Eu falei, caramba, parabéns. Mas eu estava contando essa história porque lá na Casa de América, várias pessoas, mais recentemente Luxemburgo, Falcão, enfim, várias pessoas que chegam aqui, a América faz questão de levá-las lá em Enseada dos Corais. E um que ia muito lá, frequentava muito lá, e frequentava também o Pipinão, o saudoso Pipinão, o grande campo Pipinão, era o Carlos Alberto Torres. Carlos Alberto Torres era amigo pessoal do Américo. O Carlos Alberto Torres, ele estava saindo do Santos, o Santos não queria liberá-lo, e o Américo foi fundamental para convencer a direção do Santos para liberar o Carlos Alberto Torres para que ele pudesse dar prosseguimento à carreira dele. Depois ele foi jogar naquela máquina tricolor, lembra daquele time do Fluminense, 75, 76, bicampeão com o Rivelino, né? E aí o Carlos Alberto Torres contava uma história fantástica. Eu não sei se você se lembra de Miruca. Você lembra de um zagueiro chamado Miruca? Miruca. Era um negão, gente boa pra caramba, era aquele cara puro, né? Aquele cara humilde, bastante humilde. E a gente ficava dizendo que o Miruca jogava muita bola. A gente vivia elogiando o Miruca, dizendo que era o melhor zagueiro do mundo. E ele acreditava. E ele incorporava. Aí, certa vez, a gente está tomando um sopão lá, no final da pelada, na Enseada dos Corais. Aí o Carlos Alberto pede a palavra. Eu queria fazer um pronunciamento aqui. Há muito tempo que eu estou para dizer isso. Vou convocar a imprensa para confessar um grande erro do meu querido amigo Zagallo na Copa de 70. Ele errou. Na convocação que ele fez, ele cometeu um pecado mortal. A defesa da seleção brasileira correta era Félix, Carlos Alberto, Miruca, Piazza e Everaldo. Rapaz, o Miruca enlouqueceu. Ele ficou louco, aplaudindo. E ele falou sério isso aí. Miruca faleceu, infelizmente, já nos deixou, mas morreu acreditando que era uma injustiça do Zagallo não ter levado para a seleção brasileira para jogar na seleção. O Carlos Alberto é sensacional. O Carlos Alberto é um cara também, outro cara sensacional. Perdi um grande amigo, né, 3, 4 anos, né? E ele falava isso, né? A união daquele time do Santos, a força, mas assim, como tudo girava em torno do Pelé. Né? É impressionante. Então, tudo girava em torno do Pelé. Então, Pelé era o cara, respeitado. Né? E ele falava para mim, Ricardo, ele treinava, ele é aquilo que você falou. Ele era um atleta. Uma vez eu falando com o Romário disse, Ricardo, eu acho que agora, se eu fosse jogar agora, eu acho que eu não metia tanto gol. Eu disse, por quê? Porque eu não era atleta. Hoje o profissional, ele tem que ser profissional. Eu nunca fui profissional. Ele falava para mim, ele falava, o profissional é você, é Dunga. Mas eu não sou profissional, pô. O detalhe curioso do Romário é que ele não bebia, né? Era à noite. Não. Ele era à noite, né? Mas não, beber não bebia. Ele gostava da noite, nem bebia, nem fumava. Quando eu vi agora ele com charuto na boca, um vinhozinho, mas assim, muito pouco. Ele nada, zero, nem bebia, nem fumava. Ô, Ricardo, voltando para os dias de hoje, eu vi uma atitude ontem, porque você citou a palavra grupo, né? O quanto o Santos era unido no entorno de Pelé. Não vou comparar, não. Calma aí, para vocês não começarem a detonar a gente. Não estou comparando ninguém, não. Estou só levantando um ponto que é fundamental. O líder, o verdadeiro líder, ele não precisa ser o capitão do time. Mas ele tem que ser respeitado por todos no time. Todos os jogadores. Eu lembro que no Vasco de 89, que você enfrentou naquela final do Morumbi, Ricardo, você tinha grandes jogadores no Vasco, o capitão era Zé do Carmo. Porque pela empatia, que ele unia o grupo gostava dele. E eu estou falando, me referindo ao Neymar. O grupo da seleção brasileira adora Neymar. Adora Neymar. E a atitude que ele tomou ontem, quando ele faz o gol, aliás, consertou a coluna do goleiro lá, tá tudo bem com o goleiro da Coreia, Ricardo? O goleiro foi pro lado, ficou saltitando, foi pipoca, ajeitou, apontou para um lado, apontou para o outro. Quando ele parou, Neymar empurrou a bola, eu acho que quebrou a coluna, mas o Neymar, sabe o que ele faz quando ele marca? Sabe para onde ele vai? Ele vai para o local onde estavam destinados alguns brasileiros que não estavam no banco de reservas, dentre eles os 2 Alex. O Alexandro, que estava fora do jogo, e o Alex Telles, que está fora da Copa. E é o Alex Telles quem ele abraça, trazendo as câmeras para o Alex Telles para mostrar a importância que ele tinha para a seleção brasileira. Eu acho que esse ponto tem que ser ressaltado, Ricardo. Muito, muito. O Neymar é um garoto do bem, ele é um cara do bem. Quando eu digo garoto, ele não é mais garoto, é um homem.
Mas é um cara do bem, pô. Ele faz as coisas dele fora de campo às vezes, e há uma crítica. Mas, assim, o que esse cara ganhou, eu sempre digo, o que ele ganhou na vida, Olimpíada, Champions League, ganhou tudo no Santos, Barcelona. Enfim, é um cara que tem história e é o nosso maior jogador, dos melhores jogadores do mundo. Né? Torci muito pela recuperação dele, graças a Deus ele conseguiu jogar. Né? Eu, como joguei, você também, você sabe ter uma ideia, eu achei que em alguns momentos, né, toca um pouquinho de primeiro, não segura, vem de uma lesão, ele segurava um pouco mais. Você percebeu que, ao contrário do que o pessoal falou, a imagem veio, e o pessoal, tá aí o Neymar sorridente. Ele não estava sorridente, ele estava fazendo careta. Ele estava fazendo careta, como se ainda tivesse. E está comentando com o jogador do lado, como se ainda estivesse incomodando um pouco. Você percebeu isso? Incomoda, Léo, é isso mesmo. Eu estou te falando. Ele jogou com dor a zero, não tem como. Ainda está o próprio Danilo depois mostrou, né, o tornozelo dele, né, tá inchado ainda. Esses caras estão jogando. Mas é um motivo de dor, Léo. Você sabe que você foi um atleta. Dores que você joga. Não é dor que você não dá. Já aconteceu. Eu joguei um jogo do Vasco, eu fui expulso com 5 minutos de jogo. Eu falei, doutor, não dá. Não, vai que é importante, jogo com o Flamengo, sabe? Eu fui expulso com 5 minutos de jogo. Primeiro ele veio, eu apresentei ele para as placas, e depois. E na segunda eu falei da Paraíba. Ele deu de um lado para pegar do outro. Eu dei e fui embora. O juiz estava certo, eu nem olhei para o juiz. Já bateu e já saiu para o vestiário. E já fui embora para o vestiário. Eu falei, doutor, não tinha condição. Mas já joguei também com tornozelo dolorido e deu para jogar. Entendeu? Então eles estão jogando. É uma Copa do Mundo, né? Só precisa, às vezes, de vez em quando, não segurar para os caras não chegar. Mas ele é um jogadoraço. E aquilo mostra a união do grupo. O Tite faz isso muito bem. Os jogadores gostam muito do Tite. Os jogadores gostam muito do Tite. Já estão falando que os jogadores, se ganhar, querem que ele fique. Já estão tentando mudar. Deixa ganhar que ele resolve. Depois que ganha, tudo acontece. Você quer uma também que eu acho que vai depender muito? Eu estou duvidando que essa vai ser a última Copa do Neymar, mesmo ele tendo dito isso. Porque Messi está jogando com 35, Cristiano Ronaldo está jogando com 37, Neymar tem 30. Próxima Copa ele vai ter 34. Se vai estar jogando, não vai parar de jogar até os 34 anos. Se ele ganhar a Copa, vai ficar o gostinho de quero mais. Se ele não ganhar, vai ficar a sensação de que é a última chance realmente que eu tenho. Dá minha impressão, Ricardo, que pode acontecer o que aconteceu com o Messi. Perdeu, não quero mais seleção, 1 ano, 2 anos depois, fizeram a cabeça dele e voltou. O que você acha? Pode acontecer com o Messi ou com o Neymar? Pode. Mas ele vai aceitar jogar outra Copa, tenho certeza. E se Deus quiser, a gente vai ser campeão. Porque aí fica tranquilo, leve, aí vai jogar ainda mais. Né? E outra coisa, é um jogador, se ele se cuidar, não engordar, porque ele sempre foi magrinho, né? Claro, a idade chega, você às vezes engorda um pouco. Branco também era. Hã? Branco também era magrinho. Exatamente. Entendeu? E eu acho que se ele ganhar, ele vai jogar, e se ele não ganhar, ele tem que tentar, sim. Só depende dele. Eu acho que ele é importante, sim, para a nossa seleção. Agora, é aquilo, como eu te falei, né? Não vim com aquela responsabilidade, porque você vê, a Argentina, ela clama pelo Messi, sabe por quê, Léo? Sabe por quê? A seleção da Argentina não é fraca, mas ofensivamente ela funciona muito pelo Messi e Di Maria. Esses 2 jogadores não vão estar outra Copa do Mundo. É muito preocupante daqui para frente o que vai acontecer com a Argentina, entendeu? O Brasil não. Olha quantos jogadores jovens a gente tem com qualidade. E para disputar mais essa Copa e mais 2. Muitos. E sabe quem ganha a Copa do Mundo? Eu sempre digo, a gente defende, a gente corre, é quem faz gols. Sabe quem ganha a Copa do Mundo? Rivaldo, Ronaldo, Romário. Sabe por quê? Porque é difícil fazer gol. A gente é um conjunto todo, que a gente complementa esses caras. Mas se não tiver esses caras, Léo, não ganha, velho. Não ganha, vai ficar contando história. A barra, ela tem 7,32 de largura por 2,44 de altura. Mas na Copa do Mundo ela parece uma barra de futsal, Ricardo. Não é fácil colocar a bola ali dentro. O meu Lewandowski que agora perdeu de novo, ainda bem que o juiz mandou voltar. Pois é. Aliás, por falar eu queria tocar no assunto da arbitragem. O francês ontem foi muito bem, cara. Porque os 15, né, tem uns 315 na defesa da Coreia, um dos 15, primeira bola que o Neymar pega do lado esquerdo, que vai fazer a fita, ele já dá no joelho do Neymar, já dá um tostão, né? Dá um tostão no Neymar. Quando ele dá o tostão, cara, o árbitro vem sereno, olha para ele e faz assim, ó. Com essa cara que eu tô fazendo aqui, ó.
sério e fazendo assim, tipo, não bata nele não. Por quê, Ricardo? Neymar ficou de fora de uma Copa por uma pancada desleal do equatoriano lá do colombiano, né? Zúñiga. Zúñiga. Na coluna dele. Aí na Copa seguinte ele já vai bichado porque teve uma torção forte no tornozelo. Uma cirurgia, né? Ele fez uma cirurgia, não? Cirurgia. Nessa agora ele chega no primeiro jogo, fazem 9 faltas em cima dele, ele fica fora dos 2 jogos seguintes. Quando chega nesse jogo, alguém tem que alertar da arbitragem, alguém tem que ter da CBF, ou Edinaldo Rodrigues, ou alguém da CBF, deve ter chegado e ter dito assim, cara, vocês não estão vendo o que estão fazendo com ele, não? É porque o Neymar ele tem essa fama do cai-cai no mundo inteiro. Né? Aquela meme dele caindo e girando em torno do mundo, ela viralizou. Porque o Neymar tocava, quando ele caía, ele tem um corpo leve, você toca, ele sai do chão, cai. Mas, às vezes, ele encena realmente a jogada. E tá pagando por isso. Mas os árbitros têm que ser alertados de que a maioria das vezes não é encenação. E que tem que ser marcada a falta, tem que ser protegido o jogador. Mas eles estão entrando. Ontem eu vi essa primeira, quando o árbitro fez assim, o negócio diminuiu. Aí o Brasil já abriu 2-0, toque de bola, ele evitou contato, evitou drible, tocou a bola do lado, foi assim que aconteceu. Cara. Exatamente. E, Léo, tem uma coisa, tá? O que eu olho nesses times, vamos dizer, ontem eles tentaram jogar futebol, eles já tomaram de 5, né, no amistoso. Aí o treinador disse, bom, a gente ficou atrás, tomamos de 5, vamos sair um pouquinho. Foi pior. Não, mas o Paulo Bento, eu vi uma entrevista dele ontem à tarde. Antes de começar o jogo, eu estava no carro e vi uma entrevista dele na CBN Brasil. Aí ele diz o seguinte, ele fala, não, perdemos por goleada por um jogo de amizade. Por um jogo de amizade, ou seja, porque era um amistoso. A história agora será outra história diferente. Foi bem diferente, não. Foi muito diferente, não, Ricardo. Se acelera um pouco mais... Não, e tem mais. Se acelera, é mais do que os 5. É porque o Brasil foi inteligente, né? Acho que fez os gols e disse, peraí, gente, calma, porque a gente vai ter outro jogo. Tem que ser inteligente nesse momento. Né? Então é muito difícil. E outra coisa, Léo, que a gente precisa, o respeito que se tem pelo futebol brasileiro. Você deve ter visto, né? O Kim lá, todos os Kim lá, depois do jogo, no vestiário do Brasil. Som, todo mundo sabe por quê, Léo? É o respeito e o carinho pelos jogadores brasileiros, né? Os nomes que a gente tem nessa seleção é muito respeitado. Então a gente precisa tratar essa turma com mais carinho. Eu sei que ganhando Copa vão respeitar mais. Então eu torço muito para essa garotada ganhar essa Copa. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu tive essa sensação, mais uma vez, foi um jogo, foi Santos e Guarani. O Santos ganhou, foi quando eu parei para ver o Neymar pela primeira vez na televisão. O jogo foi 8-1 para o Santos. 8-1. O Santos fazia gol, batia centro e ia para dentro do Guarani. Fazia gol, batia centro e ia para dentro do Guarani. E no final eu falei, pô, será que vocês não pensaram, pensando comigo mesmo, será que não pensaram em tirar o pé? Aí eles disseram, o maior respeito que a gente pode ter por um adversário é jogar o futebol que a gente sabe. Isso ficou na minha cabeça, né? Ficou na minha cabeça. Eu vou te contar outra. Conte. Depois eu faço a pergunta. Eu fui para um evento, Léo, meu filho tinha 10, 11 anos, em Portugal. É uma Copa do Mundo de 10, 12 anos, né, garotos. E o time do Barcelona, ele mete 15, 20, 30 gols nos outros. E os garotos, Léo, como não pega na bola, eles choram. Porque eles não pegam, ele bate o centro, perde, gol. Então, é um desespero aquilo ali. É um desespero aqueles campeonatos, porque, Léo, tu fecha o olho, pega um garoto sub-8, sub-10, é igualzinho profissional. Igual, Léo, igual. Eles tocam com 8 anos, a noção deles. Eu fiquei impressionado com aquilo ali, né? Aí eu fui falar com o treinador dele. Eu falei assim, irmão, é isso que você está falando. Pô, não tem hora que dá para aliviar, não. Ele falou, Ricardo, não dá, não. Sabe por quê? Porque aqui a gente tem uma maneira de jogar que a gente não pode mudar. E começa nas categorias de base. Humilhante é se a gente quiser. Aí ele até falou, alguns de vocês brasileiros fazem muito isso. Dá chapéu, caneta, tudinho. A gente não. Se a gente puder meter 20, 30, a gente vai meter. Por quê? Porque isso é um estilo de jogo do Barcelona. A gente respeita o adversário, né, dando caneta, chapéu, fazendo gols. Então é isso que você falou, na base do Barcelona. Agora, numa competição em que a parte física, a gente tem falado muito isso, né? É uma Copa que fisicamente está exigindo bastante.
Mesmo em novembro, o calor está grande. A gente está vendo aí Galvão, Ana Thaís, pessoal suando, né? Tome maquiagem, porque o calor é forte, apesar de estar sendo à noite os jogos, 10 horas da noite. Na próxima sexta-feira o jogo será de 6 horas. Teremos mais calor ainda, 6 horas de lá, meio-dia daqui. Mas, apesar disso, a gente está vendo que fisicamente está sendo uma Copa bastante exigente para os atletas. E aí, quando você faz 4-0 no primeiro tempo, eu falei, 4 vira, 8 acaba. Essa é a visão do torcedor. Eu vejo o jogo durante a Copa, Ricardo, em 3 situações. A primeira vez que eu vejo é como torcedor, quando eu não estou trabalhando, né? Eu vejo só como torcedor, não anoto nada. Da segunda vez, aí eu vou trabalhar como cronista esportivo, como comentarista. Aí eu vou analisar os lances. E a terceira vez eu vejo como crítico de mim mesmo. O que é que você deixou passar? Então é assim que eu vejo cada jogo do Brasil na Copa do Mundo. Na visão do torcedor, quando virou com 4, eu virei para minha esposa e falei, 4 vira, 8 acaba. Chocolate no segundo tempo. Mas visivelmente, orientados por Tite, os jogadores evitaram contato, tocaram a bola, gastaram o tempo. Mas a pergunta que eu queria fazer é, até pela reação dos jogadores coreanos pós-jogo, indo no vestiário do Brasil, sabe, sendo agraciados pelos atletas brasileiros, passa pelo profissional em algum momento, você está ganhando de 4-0, você está vendo os caras completamente combalidos dentro de campo, sem saber o que fazer. Com 2-0, a Coreia não sabia o que fazer dentro de campo. Essa tirada de pé não tem um pouco de humanidade, não tem um pouco de humanismo, não, quando você vê os caras bem mais humildes ali, para você não botar, para vocês não botarem eles na roda? Claro, às vezes tem sim, Léo, mas deixa eu te falar uma coisa. Copa do Mundo, tu tem que pensar sempre o jogo seguinte. O Brasil tinha jogadores lesionados como Neymar, o Brasil tinha jogadores como Danilo. Então, é normal nos 4-0, quando muda. Eu falei para meu filho, Ricardinho, falei, Rica, eles vão desacelerar. Eu sabia. Porque tem jogador, eu achei até que ele demorou a tirar o Neymar, eu tiraria antes, porque já estava definido e uma lesão ali realmente, né, iria realmente prejudicar a todo mundo. Porque também ele precisava de um pouco de ritmo de jogo, né, Ricardo? Você perde o ritmo também. Mas já está jogando muito tempo, precisa de ritmo não, irmão. Não. Ali não, porque já vem jogando, perdeu 2 jogos, ok. Mas ali não, porque é lesão. Se vai no tornozelo, incha mais, é complicado, Léo. Aí fica difícil. Então, mas tudo bem. Passou, ganhamos, mas tem isso mesmo. Dizer, não, calma, gente, vamos tocar. E outra coisa, eles já sabiam do resultado da Croácia. Não sabiam, né? A Croácia foi para uma prorrogação. Foi para pênalti. Por isso que eu digo, a gente tem tudo para fazer um grande jogo. Isso não influencia, não. O lado de lá vai estar motivado. Vai, mas sim, um dia que tu ganha é muita coisa, Léo. Um pouco de tempo que tu ganha é muita coisa. Então, desacelerou, disse, calma, vamos tocar. Até teve um desfocozinho ali, fez um gol, né, um golaço, a Coreia, e enfim. Mas eu acho que sim, tem esse lado humano também. Já aconteceu comigo, e tá ganhando bem, eu falava para os caras, desacelera. Já falei para os caras dentro de campo. Falei, desacelera, os caras não estão dando pancada. Agora, se dá pancada, não. Eu digo, vamos para cima, meter 8, 10, 50. Agora, pô, os caras não deram... Teve alguma jogada ali, mas não foram desleais. Não foram desleais, não. Para a gente finalizar, Ricardo, quem é hoje o 12º jogador do elenco? Não é torcida, não estou falando de... Quem é o 12º jogador do elenco? Você agora é Ricardo Rocha Leonardo Bach. Tá? No lugar do Adenor entra o Ricardo Rocha Leonardo Bach. Aliás, eu sempre chamo o título do Xará e o pessoal não entende por quê. Porque o segundo nome dele é Leonardo. E você está na pele do treinador. Está 1-0 para o time adversário. A Croácia fez 1-0. O time não está rendendo aquilo que você espera. Quem você chama para entrar? Quem é o 12º? Vamos lá. A gente tem Pedro, né? A gente tem alguns jogadores que estão no banco. Como é o nome do menino que entrou do Ituano, o ponta? Você tem Martinelli, você tem o Martinelli. Vamos lá. Tem eu acho hoje, e que tem entrado bem hoje, porque futebol é o hoje. Se criticava muito o Rafinha, porque não estava jogando bem a Copa. Ontem fez um bom jogo. Começa a encorpar também. Eu estou te falando, ele pode entrar com Pedro, porque Pedro está perdendo o centroavante de área. Agora, o Martinelli tem jogado e entrado muito bem. Muito bem. O Martinelli tem entrado bem. Um garoto que todo mundo teve uma dúvida ali, o Tite conhece bem, o Juninho conhece, trabalhou ele, mas ele é um jogador do fundo que pode realmente nos ajudar, e muito bem. Então, eu acho que esse é um jogador que Tite vai estar de olho. E outra coisa, eu não entendi, coloca o Pedro. Você entendeu ontem? Dá mais jogo para o Pedro. O Pedro, ele é fundamental na Copa do Mundo. Esse jogador a gente não tem. Todos se parecem. Richarlison,
todos se parecem na frente, mas esse, eu achei que ontem ele poderia ter colocado o Pedro para jogar. Eu também acho que o Pedro vai ser muito importante no momento em que a gente precisar, porque quando ele, apesar da fase do Richarlison ser sensacional, mas o Pedro é o tipo do cara que até pode ser até que ele coloque os dois, né? Pode ser que ele jogue com os dois, abra um pouco mais do Richarlison, né? Mas o Pedro é o cara que a bola vai chegar troncha e ele vai botar pro gol. Se chegar atrás, ele gira. Isso que você falou, o Richarlison, não é tirar o Richarlison. Dependendo daqui tá mal, ou não quer colocar ninguém, o Martinelli, traz o Richarlison, que ele faz muito bem o lado. E coloca o Pedro. Então são opções, ele tem várias opções na frente. Eu acho que é o melhor elenco do Brasil desde os R's. Desde do Ronaldo, o Rivaldo, Ronaldinho, Gaúcho e Roberto Carlos de 2002, ou seja, há 20 anos, o Brasil não tem um elenco tão pesado, tão denso, com tanto conteúdo como esse. E você esqueceu de outro Ricardo, que é o Kaká, que é Ricardo também, né? É, Ricardo, tem o R também do Kaká. É verdade, eram os 5 R's. Eram os 5 R's. Rocha, sempre um prazer conversar com você. Vamos aguardar sexta-feira Brasil e Croácia. A gente vai se falar ou no sábado, ou no domingo, na segunda. Eu posto aqui nas redes sociais para dizer o horário, porque eu tenho que dançar conforme a agenda do Ricardo. O Ricardo é top do mundo. Na época de Copa do Mundo, amigo, fica todo mundo puxando o Ricardo para querer saber a opinião dele. E ele está nos dando essa oportunidade da gente sempre debater o jogo do Brasil aqui. Mas a opinião é mais com você, sabia? Porque eu tenho alguns eventos, e isso me tapa muito. Eu já te falei, te expliquei, mas é muito legal conversar com você. Você é um cara inteligente e amigo. Né? E essa corrente não pode quebrar, né, Léo? Pode não. Tem que ir até o final agora. Tem que ir até o final. E eu vou fazer uma live, por incrível que pareça, ele concordou. Eu estou até perguntando se é verdade. O Américo disse que vai fazer uma live comigo com a galera de lá, direto de lá de Doha. Aí eu vou te avisar quando ele for entrar. Independente, eu dou uma entradinha aí, Pronto, eu dou um toque para tu dá uma acenada só para você mandar um abraço para a rapaziada, para não atrapalhar muito. Grande Ricardo, um beijo no coração, até a próxima. Valeu, amigos que entraram com a gente. Tchau. Valeu, Ricardinho. Tchau. Amigos, deixa eu mais uma vez cumprir aquele... Nossa Senhora, olha a quantidade de gente que entrou aqui, que é isso? Vamos lá, Adilson Messias, Alan Rodrigues, Gaspar, William Antônio Costa, Vilaça, Magno, Kaique, Luan, Mardônio, Anderson, Wallace, Neto Almeida, Nino, Alex Freitas, Marcelo Ferreira, Celso Barros, Hélio Maranhense, Júnior, Mataus, Comate, Aleph, Gus. O Gus é dos Estados Unidos, ele entra com a gente sempre na CBN. Miguel Carlos, Dilson Macedo, Adriano Soares, Maiara Franciele, Hermes, Alejaque, Andrés Santa Cruz, Júnior Silva, deve ser André Siqueira, Claudemir Júnior, Rafael, Marcinho, José Carlos, Breno Vaqueiro, Lucas Vicente, Johan, Daniel Fadiani, Tiago, Giliardi, Jedson, Santiago Lopes, Tainara, Daniel, Leandro, Ryan, Gleice, Lick, Will, Cleiton, Risoleta, Adriele, Anderson, Cléo, Paiva. Ricardo, meu amigo, olha o meu perfil, leia as minhas postagens e veja se o senhor pode ajudar. Diz aqui a Tayana Maria, França. Edi Souza, Rubem Neto, Lucas, Paulo, Manuel, Ednelson, Roberto Mendes, Bruno Cerqueira, Roberto Mendes, Anthony, Márcio, Tiagão, Douglas, Marcos Roberto, Lavim, Denilson, Eduardo, Givanei, Luciano Macedo, Matheus Antônio, Chicoronga, Fred Pimenta, Gustavo, Juraci, Ana Cláudia Lopes, Hamilton Gomes, João Manuel, Claudemir Augusto, Alves, Kleber Leandro. Nos incomodamos e muito por isso ficam falando... não sei o que você quis dizer aqui. Não entendi, Lica. Fernando Medeiros, aqui, Carlinho, Rodrigo,
Escolinha de futebol, aqui está fazendo o seu merchan, faz parte. Rafael Bach, Daniel Caldas. Sucesso, meu irmão, que Deus te abençoe. Obrigado, amigo. Ricardo, não sei se foi para mim ou se foi para o meu querido amigo Ricardo Rocha. Maurício Cardoso, ex-presidente do Náutico, né? Parece que encontrei Maurício essa semana no Bom Preço, no mercado. Renata Charan, Marquinhos, Anderson Lins, Kleber Bandalo. Ouvi dizer que Rafinha veio chorando por não ter feito gol no segundo tempo. Isso é verdade? Acho que não. Não teria porquê, não. Ele participou do primeiro gol, né? Ele quebra a marcação do primeiro gol, indo no fundo e tocando para o Vini Júnior fazer o primeiro gol do Brasil. Robson Carvalho, Robinho, Ednan. É muita gente mesmo. Luiz Armandinho, Aurélio, Oswaldo. Bom, galera, muita gente ainda para falar o nome, Eu agradeço a todos vocês, senão a gente vai ficar aqui. A todos vocês, muita gente participando da nossa live. A gente vai voltar com o Ricardo Rocha, para não quebrar a corrente, como ele mesmo falou. O Brasil joga contra a seleção da Croácia na sexta-feira. E a gente vai voltar para falar sobre esse jogo. E, se Deus quiser, para a gente falar da semifinal, que deverá ser, na minha ótica, ou contra a Argentina, ou contra a seleção da Holanda, tá? Deixa eu puxar para o último aqui. Vamos dar um abraço para o último que entrou aqui. Girato. Nossa, eu ia passar até 2 da tarde falando o nome do pessoal que entrou aqui. Obrigado a todos, indistintamente obrigado a todos que participaram, que tem esse carinho pelo trabalho que a gente está fazendo. Deixa eu lá para o fim. Estou tentando aqui, mas não chego no final. Não. Acho que cheguei agora. Pronto. Nilson Correia, o treinador Nilson entrou aqui, rapaz. Marcelo Menezes entrou aqui com a gente. Que pena que vocês entraram no finalzinho. Obrigado a todos, indistintamente. Obrigado pela participação de vocês. Um beijo no coração. Próxima live. Tem live com a Adeval, hein? Possivelmente amanhã. Eu aviso aqui nas redes sociais. Será que o Adeval vai falar sobre o Neymar dessa vez, hein? Falou que o Neymar travava a seleção. O Neymar não jogou. O Brasil apanhou para chegar no gol contra a Suíça. Não chegou no gol contra a Camarões. O Neymar volta. O Brasil mete logo 4 com 2 gols logo no comecinho da partida. O que será que vai falar o Adeval Barros? A gente vai se ver aqui na live e vocês vão saber o que é que ele vai dizer. Um abraço a todos. Obrigado pela participação.